Jesus é Deus em carne? Por que é importante que Jesus é Deus em carne? Desde a concepção de Jesus pelo Espírito Santo, através do ventre da Maria, Lucas 1:26, a verdadeira identidade de Jesus Cristo sempre tem sido questionada pelos céticos. Tudo começou com o noivo de Maria, José, que estava com medo de se casar com ela quando ficou revelado que ela estava grávida. Pode conferir em Mateus capítulo 1. Ele a tomou como sua esposa só depois de um anjo confirmar-lhe que a criança que ela carregava era o Filho de Deus. Centenas de anos antes do nascimento de Cristo, o profeta Isaías predisse sobre a vinda do Filho de Deus. Porque um menino nos nasceu, um filho nos deu. O governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Isaías 9:6. Quando o anjo falou a José e anunciou o nascimento iminente de Jesus, ele aludiu à profecia de Isaías: Eis que a Virgem conceberá e dará à luz a um filho. E ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Mateus 1:23. Isso não quer dizer que deviam dar ao bebê o nome Emanuel. Isto significa que Deus conosco era a identidade do bebê. Jesus foi Deus vindo na carne para habitar com o homem. O próprio Jesus entendeu a especulação sobre a sua identidade. Ele perguntou aos seus discípulos: Quem diz o povo ser o filho do homem? Mateus 16:13 e Marcos 8:27. As respostas naquela situação variaram, assim como variam hoje. São muitas as especulações sobre a natureza de Jesus e sobre quem ele é. Os profetas podem dizer assim, muçulmanos, Jesus é como um de nós, como Maomé. Os mormons também vão dizer, ele é só uma criatura. Como os testemunhos de Jeová vão dizer, ele é um Deus menor, ele não é totalmente Deus, ele não é totalmente homem. São muitas as especulações. Seguida disso, Jesus fez uma pergunta mais urgente para aqueles discípulos. Quem vocês dizem que eu sou? Mateus 16:15. E Pedro deu a resposta certa. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Mateus 16:16. Jesus afirmou a verdade da resposta de Pedro e prometeu que sobre aquela verdade, sobre aquela revelação, ele iria construir a sua igreja. Mateus 16:18, ou seja, sobre esta revelação a minha igreja é fundada. A verdadeira natureza e identidade de Jesus Cristo tem um significado eterno. Cada pessoa deve responder a esta pergunta, que Jesus perguntou aos discípulos: Quem dizem que eu sou? O que você acha que eu sou? Ele nos deu a resposta correta de muitas maneiras. Em João 14, 9 e 10, Jesus disse-lhe Jesus Filipe: Há tempo em tempo estou convosco, e não me tem conhecido? Quem me vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai. Não crês que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim faz as suas obras. A Bíblia é clara sobre a natureza divina do Senhor Jesus Cristo. Veja João 1, de 1 a 14, Filipenses 2, de 6 a 7. Diz, embora Jesus estivesse subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. Colossenses 2:9 diz, portanto, nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Jesus é totalmente Deus e totalmente homem, e o fato da sua encarnação é de extrema importância. Ele viveu uma vida humana, mas não possuía uma natureza pecaminosa como nós. Ele foi tentado, mas nunca pecou. Hebreus 2. O pecado entrou no mundo através de Adão.
E a natureza pecaminosa de Adão foi transferida para cada bebê nascido no mundo, Romanos 5,12, exceto para Jesus, porque Jesus não teve um pai humano, ele não herdou uma natureza pecaminosa, ele possuía a natureza divina do Pai Celestial. Jesus teve que atender a todas as exigências de um Deus santo antes que pudesse ser um sacrifício aceitável para o nosso pecado. João 8,29, Hebreus 9,14. Ele teve que cumprir mais de 300 profecias sobre o Messias que Deus, através dos profetas, havia predito. Mateus 4, 13, 14 e Lucas 22. Cumpriu a de Isaías 53 e Miqueias 5,2. Desde a queda do homem, Gênesis 3, a única maneira de sermos justificados diante de Deus é o sangue de um sacrifício inocente, Levítico 9, Números 28, Deuteronômio 15, Hebreus 9. Jesus foi o último e perfeito sacrifício que satisfez de uma vez por todas a ira de Deus contra o pecado, Hebreus 10. Sua natureza divina tornou-o apto para o trabalho de redentor. O seu corpo humano forneceu o sangue necessário para redimir. Nenhum ser humano com uma natureza pecaminosa poderia pagar tal dívida. Ninguém jamais poderia satisfazer os requisitos para se tornar o sacrifício pelos pecados de todo mundo. Mateus 26, 28, 1 João 2. Se Jesus fosse meramente um homem bom, como alguns afirmam, então ele tinha uma natureza pecaminosa e não era perfeito. Nesse caso, a sua morte e ressurreição não teriam poder para salvar ninguém. Então, por isso é importante que você saiba que esse Jesus é divino e homem.